Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Casa do papai está cheio de filhos e filhas amadas. Estamos aqui para adorar, falar sobre ele, ser inclusive desafiados em alguns momentos. E eu fui desafiada mais uma vez numa área, vocês já devem estar assim sabendo muitas das coisas que eu prego nessa área. Porque Deus, conforme eu estava lendo um livro, um romance, gente, romance cristão, quem escreveu, ele chama Maurivan Galdino Costa. O autor me fez andar por toda aquela etapa, aquelas ruas lá no Egito, depois saí com eles do Egito, fiquei nos 40 anos no deserto. Foi lindo a maneira como ele retrata, de uma forma em romance, essa passagem. E aí, eu vou estar falando alguma das coisas, literalmente eu copiei o que ele escreveu, outras Deus foi trazendo ao meu coração, isso porque nós temos passado por muitas lutas, e esse tema tem sido um tema recorrente, um tema onde os dias sendo difíceis, são situações que saem fora do nosso controle, são situações que parecem para você e para mim, nossa, isso não vai dar certo, isso não tem jeito, sabe aquela coisa difícil que está emperrada, mas o pior de tudo isso é que parece que Deus não está nos ouvindo. E aí você fica assim, como assim? Essas situações estão gerando muitas vezes no meu coração insegurança, estão gerando medo, estão gerando incapacitação, um estresse, uma irritação, sabe assim, é um negócio louco, porque pânico, depressão começa a ser decorrente de áreas, de situações que nós estamos vivendo. E às vezes nós até ficamos amargos. E a amargura contagia quem está do lado, a amargura faz mal, né? Paulo expressou muito bem isso, esse tempo, quando ele, em 2 Coríntios, capítulo 7, 5, ele deixou escrito assim, ó, porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Assim como nós, Paulo esperava que a situação mudasse, que ele naquele novo lugar tivesse um tempo mais de descanso, mas não estava acontecendo, ela só piorou. E aí eu vou falar um pouco sobre essas lutas externas que eu e vocês passamos, que têm a ver com os nossos problemas pessoais, com os problemas familiares, problemas às vezes financeiros, algumas doenças, dificuldade no trabalho, traição, aquelas coisas que só acontece, parece que com o outro, não, acontece conosco com certeza. Essas lutas, elas são aparentes. E porque elas são aparentes, as pessoas percebem, as pessoas sabem, e muitas vezes a nossa reação em função dessas horas, dessas lutas, elas machucam quem está do lado. Porque vem para fora, mas isso é só lá em casa. Vamos voltar. Situações que são as lutas internas. Lutas internas são justamente os sentimentos que a gente fica nesses momentos. É aquela parte da nossa insegurança, medo, o desânimo, aquele cansaço, aquele humor horroroso. E, por causa disso, você pode chamar isso de luta, você pode chamar isso... Antigamente eles falavam, vem vir um vento. O Caio falava, odeio quando falo, vem vir um vento. Que a coisa começava a mexer, era um tumulto. Mas ele piora, porque às vezes ele vira como, no caso de Jó, virou um redemoinho, e Deus falou com Jó no meio daquele redemoinho. Também algumas pessoas chamam de deserto, não importa o nome. Importa que em algum momento eu e você passamos ou vamos passar. Isso acontece com todos nós, né? E ali, as causas que nos levam para essas situações, elas são diferentes. São diferentes. E nesses momentos, tanto você como eu, nós vamos ser tentados e nós vamos ser provados. Então vamos começar a fazer uma definição do que é uma coisa, do que é outra, para você saber qual é o tipo de luta que você está passando. Tentação. Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15, diz assim, ó, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém.
Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo, por aquilo que está lá dentro. Quando este desejo, esta cobiça, o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E Satanás, ele nos tenta sempre trazendo algo que, de repente, puxa vida, né? Eu poderia ter mais. Puxa, mas eu podia ganhar mais. Eu mereço mais. E aí vem a queda. Eu não estou dizendo que você não possa desejar. Você pode sim desejar e você pode colocar na mão de Deus. E se Deus estiver nisso, querido, sai da frente quem estiver te impedindo, porque Ele vai fazer se cumprir. O que eu estou dizendo é aquilo que vem, que brota no coração e começa a ser para você um desafio, mas começa ao mesmo tempo te trazendo uma situação que pode te levar até o deserto. Satanás usa as mesmas armas que ele utilizou com Eva. E quais foram essas armas? Essas armas, ele questionou o plano de Deus, ele questionou a palavra de Deus, ele disse que Deus estava dando pouco para ele, se eles quisessem mais, ele poderia ter. Ele chamou Deus de mentiroso, gente. Por que que ele falou isso? Porque ele afirmou que se eles comessem, eles não iriam morrer. E aí ele aguçou o olhar, ele aguçou a mente, ele aguçou o paladar de Eva e fez pensar por si só, isso é bom mesmo, hein? Isso está legal. Então, esta independência nada mais é do que o que a Bíblia chama de concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. É assim que conduz, que é a tradução. Ele induziu Eva a comer e a desobedecer. E ele também fez com que ela desse ao marido. Queridos, não pense que isso não vai acontecer com você, que vai acontecer com você e comigo também. Mas apesar da sugestão satânica, apesar disso, eu e você temos a decisão de escolher. Nós ficamos com a decisão de escolher. Então agora eu quero falar um pouco sobre aprovação, já que tentação é feita pelo bicho, e aprovação. Na aprovação, Deus está mostrando para cada um de nós como nós somos, como nós estamos, como anda a nossa fé. Não vem pensar que Ele está fazendo isso para Ele saber como está teu coração, porque Ele já sabe. Ele sabe exatamente quem você é, como você é, o que você tem de fé, como você age nessas horas. Então isso mostra para nós. O deserto muitas vezes mostra, expõe aquilo que está lá dentro. E algumas coisas que ocorrem conosco nessas horas que nós passamos por esses desertos e que foram uma escolha própria que nós tivemos, elas são escolhas erradas. E eu vou dar um exemplo básico aqui. Ontem foi lindo que nós fomos pregar numa academia. E o líder daquele local, aquela pessoa que era ali, o dono daquele local, ele teve a ideia maravilhosa, que é o seguinte: nós já cuidamos do corpo, nós precisamos cuidar da alma, que são os pensamentos, mas por que não do espírito? E aquilo foi muito legal. Então eu estou colocando isso porque uma escolha errada que eu e você podemos fazer é a gente não cuidar do corpo. Uma má alimentação, falta de exercício, tudo isso pode trazer, de repente, sei lá, diabetes, um osso mais poroso, alguma doencinha que só os outros têm, a gente também não tem nada. Mas nós temos que lembrar que o nosso corpo hoje não nos pertence mais, ele é o templo do Espírito Santo, então é sim tua e minha responsabilidade sabermos como nós estamos comendo, agindo, fazendo, o que nós temos feito para que esse corpo se mantenha da melhor forma possível para que Deus possa nos usar. Então, isso é importantíssimo. Mas alguns desertos que nós passamos, eles ocorrem porque eles vão contra a palavra de Deus. Você escolheu errado, sabendo que aquilo era contra o que está escrito na palavra, mesmo assim você fez. E há também aqueles outros desertos que eu e você entramos, eu mesmo já entrei em vários, onde você é levado por erro dos outros.
quando eu fui atropelada por aquele bandido que, roubando a moto, estava fugindo da polícia, me atropelou, eu sei o que eu passei naquele período. Não era condição, não tinha nada a ver comigo, mas você é levado a uma situação dessa. Então, agora nós vamos começar falando um pouquinho sobre o que acontece com as nossas reações quando nós chegamos nesses momentos. Algumas pessoas, num primeiro momento, quando ele começa a ver a dificuldade, começa a ver a escassez, de repente ele sai atirando que nem metralhadora para todo lado para tentar resolver, e o pensamento é o que vier é lucro. Mas, queridos, nem toda porta aberta veio de Deus. Nem toda porta aberta vem de Deus. Por você estar mais vulnerável, eu e você precisamos sim procurar orar mais, jejuar, perguntar para Deus, depender dele para saber, Senhor, é isso mesmo que o Senhor está abrindo para mim? Algumas pessoas ficam tão desanimadas, tão apáticas, depressivas, que é interessante, a sensação que você tem é que só estão pensando quando é que Jesus volta. Isso para dar um nome mais assim, espiritual, ao negócio de falar, não vejo a hora de morrer, né? Você fala assim, nossa, Jesus podia voltar ontem, né? Mas no fundo é assim, Deus, para tudo que eu quero subir. É isso que ele está falando. E aí, queridos, nesses momentos, o que mais acontece? São os questionamentos, são noites em claro, choro, muito estresse, muita tristeza, também descontrole emocional, às vezes separação, remédios e mais remédios, remédios e mais remédios. E assim como os israelitas, nós também perguntamos. Quando você lê aquela história, você vê um monte de coisa que eles fizeram. Nós também perguntamos, por que isso está acontecendo comigo? Será que tem algum pecado? Por que Deus está demorando para responder? O problema é que não foram os questionamentos que eles estavam fazendo. É que Deus, que conhece a intenção, o coração de cada um, ele sabia por que aqueles questionamentos estavam sendo feitos. E aí vem aquela pergunta, né? Ele sabe muito bem da nossa ingratidão, da nossa impaciência, ele sabe muito bem da nossa incredulidade, e essas situações vão ser um alerta para nós. E aí, como agir? Como passar nesses momentos? Caio e eu, nós temos muita autoridade para falar sobre desertos. Não somente pelas lutas que nós tivemos, porque são 51 anos de casado que nós temos, né? Mas principalmente porque nós já moramos em um. E nós moramos no Iraque, esse foi o nosso primeiro dia que nós chegamos. Chegamos de madrugada, 3 da manhã, aí dormimos um pouco. No dia seguinte, eu fui num supermercado lá, que a Mendes Júnior era a firma construtora que o Caio trabalhava. Essa era a nossa casa. Isso são trailers que eles vão acoplando. Se fosse uma única pessoa, era o trailer com 1 quarto. Se fosse para 2 pessoas, era o trailer com 2 quartos. Se fosse 3, eles iam acoplando conforme a necessidade. Quando nós pegamos o furacão, isso que você está vendo aí, essa parte externa que a gente chamava de varanda ou de entrada, isso daí levantou totalmente, porque o vento que teve naqueles dias naquele dia foi de mais de 100 quilômetros por hora, né? O que mais que nós temos para mostrar para vocês? Enquanto nós estávamos ali, nós moramos lá 10 meses, e nesses 10 meses o calor chegava a 60 graus à sombra e 10 ou 15 abaixo de zero. Volta um pouquinho, Paty, se conseguir, porque aí era o seguinte, a gente não podia sair de casa. Tudo o que você fazia tinha que ser dentro do ar-condicionado. E aí eu dava aulinha para os meus filhos e pegava uma história da Bíblia e ficava fazendo com que eles tivessem atividade. Então ali você está vendo uma baleia, um barquinho um pouco menor, porque eu estava contando para eles a história de Jonas. Mas é porque você não podia ficar lá fora muito tempo. Se você ficasse meia hora fora de casa, os poros começavam a... Você não percebia, você entrava em desidratação muito
muito rápido mesmo. E nós, apesar disso, nós morávamos perto do rio Eufrates. No rio Eufrates, a gente ali encontrava alguma vegetação, a gente encontrava alguma palmeira e era muito gostoso você poder ver de vez em quando algum verde, porque o que tinha ali nada mais era do que uma areia cheia de conchinha, e eu estou falando conchinha mesmo. Aí nessa foto a Rebeca estava com 1 ano e meio, 2 aninhos. Nós estamos no Rio Tigre, né? Aquela outra foto que ela passou anteriormente, nós estamos lá, essa foto, na Babilônia. Esse é o leão da Babilônia. Está lá o Caio, o Cainho, Talita e a Rebeca. Eu estou contando tudo isso porque nós temos condição de estar contando para vocês algumas coisas, porque nós vivemos nisso. Essas conchinhas que a gente via no meio da areia daquele deserto, é porque ali era uma constatação. O dilúvio aconteceu aqui mesmo, e o mar trouxe isso tudo para cá, né? Então, tirando os lugares históricos que nós fomos, tipo Nínive, Hatra, tipo a Babilônia, né? Zigurate. Passa, por favor, para ver se tem essa foto do Zigurate. Isso é de Zigurate. Isso daí são 85 desses terminais da estrada de ferro. O Caio estava lá fazendo uma rodovia ferroviária. 85 desses tipos eram as paradas dos trens. Isso chama-se zigurate. Eles dizem que isso é exatamente como era a Torre de Babel, algo que começa extremamente grande, depois aquilo vai subindo, você vai chegando lá no topo. Lá no topo eles faziam estudos de astrologia, ó que coisa, para estudar a influência dos astros nas vidas, e lá em cima, no finalzinho, ali eles faziam sacrifícios humanos, porque eles realmente eram politeístas e eles faziam sacrifícios humanos. 2 coisas me chamavam muito a atenção. Era o pôr do sol, que era a coisa mais linda que eu já vi na vida, todo lugar que eu já passei, nada igual. E a outra coisa era de noite as estrelas. Era um céu, imagina, sem prédio, sem nada, sem poluição, você olhar para aquelas estrelas que não são nada parecidas com as nossas, que a gente tem aqui no Brasil. Então você imagine como aquilo lá, você olhar para cima era assim, era a tua distração, era teu deleite, era a tua alegria, só isso. Pôr do sol e as estrelas. Mas, nós temos autoridade. Assim como nós tivemos que aprender a viver naquele local, vocês terem uma ideia, os homens lá, os árabes, eles usam paletós de lã, de veludo, quando está 60 graus. Porque na cabeça deles é o seguinte, 30 graus interno é melhor do que os 60 externo. Então, é uma loucura. Mas tudo bem, nós aprendemos, nós tivemos que viver lá, o povo de Israel também precisou. Pode acender as luzes, por favor? E muitas situações foram vividas ali. Muitas lições foram aprendidas, que eles tiveram que aprender, muitas batalhas eles tiveram que travar, muitas derrotas eles tiveram também que amargar, mas também muitas conquistas foram alcançadas. E por que isso? Porque não existe de maneira nenhuma vitória se não houver o quê? Luta. Quais foram os seus erros? Como nós podemos aprender com ele? Nós precisamos aprender para permanecer firme, porque senão dá vontade de desistir. A gente fica cansado, a gente fala, eu não estou aguentando, para, Senhor, não está dando. Mas Deus havia prometido, Deus havia feito uma promessa. Eu vou levar vocês para um novo lugar, um lugar que mana leite e mel, um lugar que é totalmente diferente daquele Egito, daquela escravidão que eles estavam vivendo.
Diz a Bíblia, eles viveram 400 anos lá, tem uma outra passagem que fala 430, mas realmente 30 foi no período enquanto eles eram conhecidos, porque José era conhecido, era o segundo homem, mas 400 anos eles passaram depois que José saiu, onde eles ficaram, e eles ficaram como escravos, e Deus com aquela mão forte se revela e fala, eu vou levar vocês para uma terra de descanso. Eu vou levar vocês. Sabe que o livro de Êxodo, quando a gente está lendo, você vai no dicionário, o dicionário diz que Êxodo, ele é imigração, saída. É um novo começo, é uma nova história, é uma nova vida. E aí, a minha oração é que muitos de vocês possam sair hoje daqui, abandonando mesmo as suas vidas passadas, as suas velhas vidas, aquele seu passado que você já teve, deixando de ser escravo não só do diabo, mas principalmente dos pecados, não sendo escravo mais de Satanás, mas também que hoje seja um dia para você sair do teu deserto. Essa é a nossa oração. Sair do Egito era sonho de consumo daquele povo, como é o nosso também. Mas sair do Egito para ser levado para um deserto já não fazia tanto parte, não era assim. E aí vem aquela pergunta, né? Por que vocês acham que Deus levou aquele povo imediatamente após para o deserto? Tem uma passagem na Bíblia que fala que havia um caminho muito mais curto, mas aquele local estava em guerra e Deus não queria desanimá-los vendo aquela situação. Aí você vai falar, mas e o deserto era melhor do que aquela outra? Mas é exatamente isso. Sabe por quê, queridos? Porque o deserto é a escola prática, é a aula prática de Deus. Para a tua vida, para a minha vida, para que a gente aprenda a viver pela fé, andando somente pela fé, não mais por aquilo que a gente vê, não mais por aquilo que está ao nosso redor, mas ali, ó, eu sei para onde Ele está me levando. Eu sei que o meu Deus está ali. Eu acho maravilhoso porque Deus nos ensina e Ele está querendo que a gente, apesar das más escolhas, apesar daquilo que fizeram conosco, que a gente entrou num deserto por causa do outro, ou até mesmo se foi contra a palavra de Deus, né? Não importa. Deus nos leva em um determinado momento, porque agora é um tete-a-tete, você com Ele. É agora você e Deus. Como você vai reagir nestes momentos, né? Todas, não pense assim, não, essa não dá para Deus mexer. Todas as circunstâncias, todas as situações que ocorrem conosco, nas mãos de Deus, Ele faz com que ela coopere para o teu bem. Você pode crer nisso? Mas uma perda, uma perda de um familiar, mas uma perda financeira, um filho que está perdido, você pode crer que Deus pode transformar isso e fazer com que coopere para o teu bem. Você pode entender que Ele está te ensinando a você exercitar a tua fé. Andar, mas olhando para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Hoje eu e você, nós vivemos não mais pela lei do Velho Testamento, mas nós vivemos pela lei da fé. E isso está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Ele diz assim, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Infelizmente isso não é uma realidade para o povo de Deus. Muitas vezes nós andamos por aquilo que nós estamos vendo. Nós andamos por aquilo que a circunstância nos traz, pela opressão que gera em nós. E aí nós devíamos pensar que hoje o que Deus olha e espera é a lei da fé. Lei da fé, então, é você viver e agir de acordo com aquilo que sai da boca de Deus e não, querido, de acordo com o que sai do teu e do meu coração nessa hora. Por quê? Porque nesses momentos a boca fala o que está cheio o nosso coração. É por isso que vem para fora o nosso pior. É melhor não abrir a boca, ficar quietinho, não falar nada, para não
acrescentar pecado sobre pecado, entendeu? É mais ou menos isso. E Deus está dizendo o seguinte, que Ele vai fazer com que coopere para o bem. Eu estou falando, vocês conhecem essa passagem, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em primeiro lugar, você não é nada. Ele está falando daqueles que amam a Deus. Ele está dizendo isso, coopera, você me ama, eu vou mudar essa situação. Daqueles que amam a Deus. E em segundo lugar, ele fala daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para um pouquinho e pensa, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o propósito de Deus? Eu sei para o que Deus quer de mim, o que Deus espera de mim. Neste momento de deserto, nós precisamos aprender a depender totalmente de Deus. Eu não estou falando 50, 60, nossa, eu já aprendi, eu já estou conseguindo aprender 80. Não, é totalmente. Precisamos aprender a viver totalmente na dependência de Deus. Nós precisamos viver andando na fé no Deus que tudo supre. Cada uma das tuas necessidades, Ele tudo supre. Gente, lembra a história. Esses homens saíram de lá. Eles receberam algumas coisas na hora de ir embora, porque o próprio Deus falou, peça para o seu vizinho e tudo mais. Mas o que eles tinham para caminhar 40 anos? A roupa não estragou, o sapato não desgastou, eles tiveram pão, caía do céu, eles tiveram codornas que vinham para poder matar a vontade de comer carne. A água, a rocha seguia aqueles homens. Nós estamos falando em torno de 2 milhões a 3 milhões de pessoas, porque saíram de lá contados 600 mil homens. Não se contava mulher e esposa, mulher e criança. E você tem que lembrar que naquela época, às vezes eles tinham 2, 3, 4, 2 esposas, 2 concubinas. Imagine a quantidade. Aonde tinha água? Aonde tinha água? Nós temos que, nesses momentos, entender que Ele já tinha preparado todas as coisas. Eu e você precisamos depositar essa fé, a nossa esperança, a nossa confiança neste Deus que cumpre o que Ele prometeu, porque Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel, Ele é capaz, Ele pode, não importa qual seja, Ele pode, cada uma das nossas necessidades, Ele pode, mas nós precisamos exercitar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança nesse Deus que prometeu e que é fiel. Então é uma decisão. Deserto é uma decisão de você resolver, bom, já que eu estou passando, eu vou tomar uma decisão de lutar com Ele, eu não quero mais, gente, de maneira nenhuma, ficar sendo escravo daquilo que eu fazia, daquilo que eu vivia, dos meus erros passados, dos meus pecados, eu não quero. Se nós aprendêssemos a andar sob a orientação de Deus, ser guiado por Deus, ser levado por Deus em todo e qualquer lugar. Por isso que eu dei o exemplo, eu não sou melhor que vocês, não. Mas eu me lembro o Caio chegando para mim várias vezes e dizendo assim, não tem dinheiro no mundo que me faça ir para o Iraque. No mundo. Aí Deus dá uma trombada conosco, cura minha filha, nos salva. 1 ano e meio depois chega o convite. Caio, eu quero que você vá para o Iraque. Na hora ele começou a orar. E falou, Deus, a resposta está com a minha mulher. Quando ele abre a porta do banheiro, eu estou embaixo do chuveiro, na casa da dona Benigna, com a Rebeca aqui do lado, dando banho nela. Eu abri a cortina. O que você quer perguntar? Vamos para o Iraque? Vamos, quando? Daqui a 15 dias. Me conta se você iria. O país estava em guerra, gente. 3 filhos pequenos. O que é isso? Nós somos retardados.
Se for pensar humanamente, é tudo louco. Mas não somos, não. Porque se Deus quiser te levar para ser um missionário na África, para ser um missionário no Iraque, para ser uma pessoa que vai estar levando a palavra, para curar as pessoas, se Ele vai usar a tua profissão, aquilo que Ele tem posto na tua mão, como nós que fomos ontem lá naquela academia, não importa, porque se Ele está nisso, você é mais do que vencedor. É isso que a palavra de Deus diz. Nós temos que aprender a andar sobre essa orientação de Deus. Fazendo isso, Ele é o responsável pelo teu e pelo meu caminho. Mas é andar na dependência. Porque nessa dependência, essas dificuldades não vão, de maneira nenhuma, te destruir. E mesmo quando Ele te levar para um lugar de fartura, quando Ele estiver trazendo as bênçãos para você, essas bênçãos também não vão te corromper. Elas não vão te corromper, porque você aprendeu em quem você tem crido. Sabe, a escassez ou a fartura, ela revela muito aquilo que está lá dentro, né? Ela revela muito. E eu preciso viver tendo essa certeza. Tudo vem dele. Tudo vem dele. E aí, quando você tem a fé, quando você tem a dependência, e quando você obedece o que está escrito na palavra de Deus, aí você tem mais de 8.000 promessas que Ele faz. Que não, existem promessas pessoais, planos que Deus tem para cada um, mas existem aquelas que estão escritas e que são para todos aqueles que creem. Eu não consigo entender uma pessoa que não lê a Bíblia. Como que ela não vai saber qual é a promessa que Deus está dando? Ela precisa saber o que está escrito, e se está escrito, coloca ali, eu tenho esse direito, é minha herança, é o que a palavra de Deus diz. É interessante que quando aqueles homens, eles entraram ali no Egito, eles eram simplesmente os filhos de Israel. Quando eles saíram do deserto, eles eram uma nação santa, povo de propriedade exclusiva, eles eram povo de Deus, nação de Israel, porque Deus tinha feito tudo. Deus tinha feito tudo. Eles passaram, como nós passamos, momentos de escassez, de questionamentos, de muito posicionamento errado, de muita crítica, né? Julgamento contra os líderes. Nossa, aquele coitado daquele Moisés, ele sofreu mesmo. Mas nós também fazemos a mesma coisa. A gente sempre está atribuindo ou para governo ou para pessoa. Alguém é culpado daquilo que nós estamos passando. Normalmente é assim, mas o que Deus queria deles era que eles conhecessem a Deus. Conhecer a Deus é diferente de você saber sobre Deus. É diferente de você falar sobre Deus. É diferente até mesmo de você ler, mas não experimentar. Deus estava mostrando para eles, filhos, de vocês cuido eu. Eu não quero que você fique, não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, com súplicas, ações de graça. Mas, gente, como é difícil isso. Como é difícil, a gente já sai falando, agindo, fazendo. Deus queria se revelar. Mas não é aquele conhecimento intelectual, Deus queria que eles experimentassem esse amor dele. Uma coisa é você ouvir falar, a outra é de com ele andar. É assim que nós vemos a história. Andando com Deus, eles iam aprender a confiar. Não é assim? Andando, eles iam aprender a confiar. Confiando, eles iam depender e iam resolver, saber que Deus era aquele que estaria suprindo, resolvendo todas as necessidades. Eu não sei vocês, mas tem coisas que precisam acontecer na nossa vida e que eu falo, Deus, a olhos humanos, não fala assim, isso é impossível. Não, fala, a olhos humanos, isso é impossível de acontecer. Mas não para nós que cremos num Deus vivo. Não para nós que cremos num Deus vivo. Sabe, ele estava querendo ensinar para eles, espera,
Aquieta teu coração. Aquieta. Eu quero levar vocês para onde? Um lugar de descanso. Eu me lembro quando o pastor pregando, e ele falou lá, eu grávida da Rebeca, 8 meses, e o pastor falou assim, Jesus tem a paz que você precisa. Eu me lembro descendo porque eu estava na galeria, aquela barrigona. Eu não sabia que eu precisava pedir perdão, arrependimento. Eu só me lembro eu descendo e falando, eu preciso de paz. Meu casamento tinha acabado, nós só estávamos esperando nascer para separar. Eu preciso de paz. Eu não estava nem pedindo a cura da Thalita, que não dormia há 4 anos. Eu preciso de paz. Muitos de nós aqui hoje, apesar de conhecermos Deus, estamos precisando de paz. Estamos precisando aquietar o nosso coração. Sem ansiedade, sem medo, aquietar o nosso coração. Sabe, queridos, a tua alegria, a minha alegria, a nossa segurança, nossa proteção, o nosso sustento, ele não pode estar em pessoas, em situações, em lugares, em dinheiro, em poder, em capacitação pessoal. Não pode, não pode. Eu não estou dizendo que você, assim, olha, não tenha vontade. Mas a Bíblia fala que nós já morremos com Cristo. Se você é morto, morto não sente. É mais fácil você perguntar para o autor da vida, aquele que é o teu dono, e perguntar o que fazer, como fazer. É muito mais fácil isso. Sabe, não pode ser o meu braço, a minha inteligência, a minha capacidade, sempre é Ele. Sempre vai ser Deus que vai prover tudo. Está escrito, Tiago 1, capítulo 1, versículo 16, 17. Não se engane, meus irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Sair do Egito foi muito bom, eles não eram mais escravos, eles não estavam lá trabalhando como eles trabalhavam antes. Mas eles viram o poder de Deus. Imagine aquelas pragas acontecendo, mas no povo de Deus não tendo a praga. Imagine você vendo o mar se abrir e eles passarem, diz a Bíblia que a pé enxuto. A hora que chega o exército para ir atrás deles, o mar se fecha, eles viram. Raquel, o que você está querendo trazer com isso? Numa hora de deserto, de luta, de dor, a gente esquece com muita facilidade o que Deus já fez, tá? E a gente esquece, inclusive, o que está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que fala assim, ó, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Nossa cabeça fica povoada de ideias disso, eu fico ouvindo como vai ser, o que eu vou fazer. Quero trazer à memória o que pode me trazer esperança. Quais foram os questionamentos deles? O recurso vai chegar mesmo? Será que Deus é capaz? Será que Deus está vendo o que eu estou passando? Gente, eles não tinham controle sobre a situação nenhuma. Eles não sabiam aonde estavam, para onde estavam sendo levados. Eles podiam ficar naquele deserto andando, rodando para todo lado. Eles podiam mesmo, queridos. Eles não tinham controle de nada. E sabe o que eu descobri? Nós temos necessidade de ter controle. Nem que seja o da televisão. A maior parte das brigas de marido e mulher é porque um está guiando, eu não vou nem falar quem está guiando. Um está guiando e o outro fala, vira aqui, não, para ali. Não, você devia voltar lá atrás. Controle. Começa em tão pequenas coisas. Controle. A gente acha que se a gente controlar, não, pera um pouquinho. Se controlar, se eu souber, não, pera um pouquinho. Aí eu vou estar seguro. Nós não temos controle de nada. Você nem sabe se você está vivo amanhã. Você não sabe o que vai te acontecer daqui a 1 hora. Nós não temos controle de nada.
A dúvida é se aquele lugar que eles estavam era um horror, se não tinha beleza alguma, se não tinha nada, será que aquele lugar que Deus falou que ia levar era bom mesmo? Está notando como o bicho vai trazendo na nossa cabeça? Será que vai ser tão bem assim como já falou? A gente pensa, é a mesma coisa. Ah, meu Deus, que necessidade que eu e você temos de ter controle. Dá uma falsa ideia de domínio, de segurança, de poder. Lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, que eu tenho cuidado de vós. É o que está na palavra de Deus. E aí, porque eles não tinham controle, eles tinham que acusar alguém. E aí, você já sabe, Deus, Moisés e tudo mais. Mas Deus estava querendo se revelar como Pai. E Deus quer se revelar para você hoje. Eu estou falando de deserto, mas eu não quero que você fique só pensando no problema. Eu estou querendo que você veja quem é a solução do problema. O que você pode fazer para mudar essa tua história sem mudar a circunstância. É isso que eu estou indo. A única coisa que aquele povo conhecia era o Egito. O que eles fizeram? Vão voltar para trás. A ideia deles era voltar para aquela velha vida. E muitos que se disseram que eram cristãos, têm voltado para trás, têm voltado para a velha vida, para aquela coisa que já, aquela tristeza. Tem feito isso, gente. Porque é o único caminho que eles conhecem de volta e ficar na esperança do que vai acontecer no futuro. Entendeu? Nós somos desafiados a andar na fé diariamente, sabia? Diariamente. Então, Êxodo, capítulo 12, 33. Olha que coisa linda. Quando Deus me mostrou isso, aleluia. Êxodo 12, 33 está dizendo assim, ó. Assim, os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Eram cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Então, saíram do Egito 600 mil. Agora, desses que saíram, só quem nasceu no deserto, só adolescentes e jovens, e 2 velhos entraram na terra prometida. E olha o que está escrito em Números, capítulo 26, 51. Deus é tão detalhista que ele deixou registrado isso. São estes os contados dos filhos de Israel. Esse é o número que eles contaram das 12 tribos, só os homens. 601.730. Já pensou? Em 40 anos, tendo morrido todo aquele que era mais velho, incrédulo, aquele que... Igual. Ele sabe. Ai, gente, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Sabe, então eu quero falar rapidamente sobre alguns pecados, só para você parar, dar uma olhadinha dentro de você e ver. Olha o que a Bíblia fala, murmuração. Murmuração é um pecado que nós fazemos muitas vezes, murmurar, maldizer, criticar, acusar, fazer julgamentos errados nesses momentos, e nós esquecemos o que está escrito em Lamentações capítulo 3, 26. Diz assim, bom é aguardar a salvação do Senhor e isto em silêncio. Segundo pecado que eles cometeram demais, rebelião. Quem é rebelde, ele está se levantando contra o próprio Deus. A rebelião não é um simples pecado não, querido. É uma declaração de guerra contra o Senhor. Eu sei, mas eu quero. Isso é rebelião. É uma declaração. A primeira rebelião, quem foi o primeiro rebelde? Foi o próprio Satanás. Ele foi o primeiro rebelde. Então, nós temos que ver que a rebelião é um pecado deliberado, além de ser o quê? Uma ingratidão. Você está rebelde porque você não está gostando do que Deus está fazendo, do como Ele está fazendo, quando Ele está fazendo. Então, rebelar-se é você insistir num pecado, mesmo sabendo que aquilo vai contra a palavra de Deus, vai contra o mandamento de Deus, você tem consciência de que é pecado, mas mesmo assim você continua praticando. E isso demonstra o quê? Demonstra que, olha,
eu não acho que isso é tão grave assim. Não acho. Ou então, demonstra que você despreza o que está escrito na palavra de Deus. Ou então, você não tem temor a Deus. Ou então, talvez a sua consciência já esteja tão cauterizada que já nem ouça mais o diabo falando, cuidado, esse caminho não é o certo. Cuidado, esse caminho é caminho de morte. Terceiro pecado que eles tiveram, eu peguei só alguns, não falei todos, tá? Terceiro pecado que eles tiveram foi o pecado de divisão. E divisão significa ter duas visões. Significa pôr em dúvida a visão inicial. Significa que aquela divisão está atrapalhando, desvirtuando e às vezes até destruindo aquilo que era a visão inicial. Uma divisão também provoca separação entre as pessoas e quebra a unidade. Isso é que acontece. Se a rebelião começou com Satanás, se a rebelião mostra que é contra Deus, agora, neste momento, é você sentado no trono, mas é assim que eu sou, é assim que eu quero, é assim que eu acho. Eu estou certo, você está errado. É a minha vontade que tem que ter prioridade sobre a tua. É bem difícil isso, mas acontece com muita frequência. Último pecado que eu quero mais salientar aqui chama-se incredulidade, porque a incredulidade coloca em dúvida o amor de Deus, coloca em dúvida a bondade de Deus, o perdão de Deus, a paciência de Deus. A incredulidade coloca em dúvida essa proteção que Deus tem, o cuidado, coloca em dúvida se Ele é capaz mesmo de cumprir o que Ele está querendo para nós. Isso por quê, queridos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você entra diante de Deus por causa da fé. A incredulidade gera morte. E ela, quando ela é instigada por Satanás, ela ainda faz com que Satanás tenha um pouco de domínio sobre a tua vida. E ele começa a cada vez mais a te usar, a manipular e a fazer. Então, saiba de uma coisa. A incredulidade amarra a mão de Deus. Muitas coisas podem não estar acontecendo na tua vida porque nós amarramos a mão de Deus. A bênção estava chegando, mas Ele não pode dar, Ele não pode trazer por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa murmuração, por causa daquilo que nós estamos fazendo. Ela está bloqueando o agir de Deus sobre aquilo que poderia estar sendo feito. Ela fecha as portas para os milagres, ela separa o homem de Deus. 40 anos no deserto, muitas lições foram aprendidas, muitas batalhas foram vividas. Conquistas foram alcançadas, mas também muitas derrotas foram encaradas. Muitos se tornaram amargos e ainda acusaram Deus pelo que estavam passando. Por que Deus não nos leva logo naquilo que Ele já prometeu? Perguntas, perguntas e mais perguntas. E eu consegui, por causa desse livro, algumas coisas que eu achei lindo. Algumas respostas ficaram claras. Antes das conquistas chegarem, precisamos aprender que, antes de você comer o pão até se fartar, você precisa aprender que Jesus é o pão da vida e que só Ele pode te saciar. Antes de temer a Deus, precisaremos aprender a amá-lo com todo o nosso coração. Antes de expulsar os inimigos, precisaremos nos enxergar como Deus nos vê, como gigantes e não como gafanhotos. Antes de morar em uma linda casa, precisaremos saber que o nosso coração é agora a nova casa de Deus. Antes de ter água potável, aquela que mata a nossa sede, precisaremos experimentar a água viva que flui da rocha ferida. Antes da vitória, precisaremos enfrentar a luta. Antes de receber uma herança, nós precisaremos reconhecer a paternidade do nosso Deus e Pai.
Antes da conquista, a obediência, antes da honra, a humildade, antes da riqueza, a liberalidade, antes da confiança, a fé, antes do ministério, a humildade, a certeza de que tudo vem dele e que tudo volta para ele. Durante esse tempo, eu e você precisamos orar mais, nós precisamos buscar mais a Deus, clamar, jejuar. Durante esse período, querido, mesmo sem força, adore, adore. Está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 15, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Olha o que está escrito no Salmo 121, porque nós precisamos descobrir isso. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu aprendi essa verdade, olhando para aquele sol lá no Iraque, porque eu experimentei que nós, o que cremos, nós temos o sol da justiça, nós temos o sol da justiça a nos guiar, aonde quer que você esteja. Então, querido, o teu deserto é um lugar de decisão, é difícil viver, é sim, eu não estou dizendo, mas você pode e deve se posicionar. E eu acho lindo, eu quero terminar, saiba que Deus está contigo, você não está sozinho, Ele está lutando por você, Ele supre cada uma das tuas necessidades, Ele te dirige, Ele te protege. Ele está dizendo, vai passar, essa fase é passageira, isso é só uma vírgula. Deus é que decreto qual vai ser o ponto final. Ninguém tem controle sobre nós, só Ele tem tudo escrito. E eu amo pensar que mesmo não vendo, nós podemos crer. 1 Coríntios capítulo 10, 13, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Aquele que prometeu é fiel. Ele é fiel. Você pode ter vida em abundância apesar da escassez que você está tendo. Você pode ter uma vida de fé apesar de não estar enxergando absolutamente nada. Rios de água viva podem fluir de você hoje nessa situação, justamente porque o Espírito Santo mora dentro de você. Apesar das tuas perdas, das tuas lutas, você pode ser alegre, porque Ele te traz paz. Mas a minha alegria, a tua alegria vem do Senhor. Ela está no Senhor, é na força do seu poder que já opera na tua e na minha vida. Batalhe pela tua fé, batalhe pela tua fé, ouça mais a palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Batalhe, vá ouvindo, ao invés de ouvir um monte de porcaria, de assistir um monte de filme, batalhe pela tua fé, é isso que a palavra disse. O diabo foge quando ele vê um coração que se prostra, um coração quebrantado, um coração que apesar de tudo que está acontecendo, ele está rendido em oração, ele está rendido em adoração. Terminando, Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 38. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agrada. Vamos orar? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia. Subam aqui que nós vamos já fazer a nossa ceia também. Que lindo que nós temos essa ceia junto. Que lindo que nós podemos ouvir essa palavra e saber que aquele que começou a boa obra em você, Ele é fiel para terminar.
Ele sabe qual é a sua limitação, a sua fraqueza. Ele sabe que a falta do dinheiro para pagar a conta de amanhã, Ele sabe. Mas Ele está falando, filho, confia, confia. Descansa em mim, filho. Descansa em mim. Oh, aleluia. Sonda teu coração. Veja se dentro dele tem algum desses pecados. Pode ser que Deus te traga até outro diferente. Eu não sei. Talvez você vai ter que pedir perdão, né? Porque você está olhando mais para a circunstância, você está falando mais sobre a circunstância do que aquilo que Deus diz, aquilo que pela fé, aos olhos da fé, eu e você podemos caminhar numa vida de fé. Tem uma passagem na Bíblia que eu nunca entendia, porque dizia assim, olha, compre de mim colírio, para que eu pingue nos olhos de vocês. Hoje é esse dia, peça para Deus colírio, para Ele pingar, para os teus olhos serem abertos, para a realidade nova, espiritual, que eu e você vivemos. É isso que nós temos que fazer. Escolha olhar para o alto. Eu falei, só tinha o pôr do sol e as estrelas. Escolha olhar por alto, é lá que vem. Ore catalacharamas. Pai amado e querido, hoje nós tomamos uma decisão. Além do pedido de perdão de tudo aquilo que nós temos feito, falado, da nossa falta de fé, da nossa impaciência, incredulidade. Oh Senhor, mas hoje nós tomamos uma decisão, Pai. A decisão é de crer, de confiar, mesmo que a gente não esteja vendo. Nós tomamos uma decisão, Pai. Nós queremos andar contigo de uma maneira sobrenatural, como se fosse o natural, Pai. Senhor, eu fico pensando naqueles homens. Estevão estava sendo para ser apedrejado. Ele olha para o alto e ele pede, Senhor, não impute sobre eles esse pecado. Senhor, muda o nosso coração, Pai. Muda o nosso coração, muda a nossa escola, Pai. Eu rejeito sobre a minha mente, sobre o meu ouvido, essa fala que o diabo teima em trazer, mostrando que esse Deus não é bom, que esse Deus é mentiroso, que esse Deus não é capaz. Se Ele fosse bom, Ele já teria feito, não estaria deixando acontecer. Eu rejeito, sai, Satanás, da minha mente, sai das minhas emoções, em nome de Jesus. Eu me posiciono diante deste Deus, eu me posiciono, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, porque apesar de já ter o Senhor como meu Senhor, como meu Salvador, muitas vezes sou eu que estou sentada no trono, sou eu que estou tomando as minhas decisões, sou eu que estou atirando para todo lado, em vez de parar, perguntar, Senhor, o que o Senhor quer? Jesus ensinou isso, Pai. Não o que eu quero, seja feita a tua vontade. A nossa parte é pedir, Senhor, nos livra do mal. Nos livra do mal, Pai. Nos livra do mal, Senhor. Eu decido crer, eu decido confiar. E eu decido fazer isso por causa desta mesa, Pai. A gente faz isso, Senhor, uma vez por mês. Há alguém que não recebeu? Que não recebeu o vinho, o pão? Se você, isso, levanta a sua mão. Eles já estão levando para vocês. Fica com a mãozinha levantada. Eu amei pensar que hoje nós íamos ter a Santa Ceia. Principalmente porque é em memória do que Ele já fez. Sabe o que quer dizer isso que está escrito aí? Em memória de mim. Nós estamos aqui para relembrar o sacrifício dele. Nós estamos aqui para relembrar que ele morreu no teu e no meu lugar.
Nós estamos aqui para relembrar que nós não seríamos capazes de pagar pela nossa dívida com Deus. O salário do pecado é a morte, a gente pega, a gente iria morrer. Mas nós estamos aqui para lembrar que Deus, sabendo que na terra não tinha ninguém que poderia fazer isso, porque na terra não há um único justo, não há um único bom. Ele mesmo se fez carne, veio, entrou numa limitação de corpo humano. Imagine o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, dentro desse invólucro, limitado como eu e você somos. Ele decidiu: eu pago no lugar deles, eu morro por eles, para que eles tenham a vida eterna, mas também para que eles tenham essa vida aqui e agora. É isso que eu quero levar para vocês hoje. É hoje, não é lá amanhã quando você estiver com Ele. É hoje, vida e vida em abundância, uma vida cheia de graça, cheia de unção que quebra o jugo. Sabe qual é a palavra para falar aqui hoje? Está consumado. Está consumado. Sabe o que quer dizer isso? Ele não precisa fazer mais nada que ele já não tenha feito. É por isso que hoje eu e você já estamos assentados com Ele na região celestial. É por isso que está escrito em Efésios, no capítulo 1, que toda sorte de rica bênção já está sobre a tua vida. Ele não precisa que você chegue para... Ele quer que você converse, Ele gosta de conversar. Conta para Ele. É tão saudável, é tão curador conversar. Mas Ele já fez tudo. Ele já preparou tudo. Você crê nisso? Está consumado. Ela já tinha me dado. Obrigada. Por causa desse sangue que foi derramado naquela cruz, os teus pecados foram crucificados nela. Por causa desse sangue que foi derramado naquela cruz, a tua enfermidade, as tuas dores foram levadas sobre ele. Você pode ser curado hoje, ninguém orando, pondo a mão, nem passando óleo. Você pode, pela fé, se apropriar. Se Deus é por você, quem será contra você? Está consumado. Então pega, querido, e fala: obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Hoje nós fazemos parte de um novo corpo, cuja cabeça é o Senhor. Jesus é a nossa cabeça. Nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Você foi chamado para fazer as mesmas obras que Ele faz. Você foi chamado para impor as mãos sobre os enfermos. Vocês foram chamados para ser sal e luz nessa terra. Vocês foram chamados para implantar um reino. Quão grande é a tua responsabilidade e a minha. Não olhe para a tua idade, não olhe para a tua capacidade, não olhe para aquilo que você tem, nem aquilo que você não tem, porque Cristo em vós é a esperança da glória. O pão, esse pedacinho, ele só está te relembrando de quem você pertence, a quem você pertence. Então coma com muita gratidão e adoração. Aleluia. 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 Aleluia.
O sacrifício vivo se entregou por mim. Com armas de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, o semblante era de dor. A todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz sem nada reclamar. Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha história dividiu antes e depois pelo sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, fui comprado pelo sangue. O sangue de Jesus que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue por amor. Precioso sangue de Jesus, um sacrifício vivo. Olha o que você está cantando. Eu quero ser pra Deus. Tão puro e agradável como Cristo ofereceu. Com a sua verdade vou me comprometer. Eu me comprometo contigo, de Pai. ser exemplo vivo. Pai, olha que promessas meus filhos estão fazendo. Exemplo vivo, Pai. Amar como a mim mesmo, a quem me odiar. Usar as minhas mãos para outras mãos abençoar. E já não vivo eu, mas agora Jesus Cristo vive em mim. O meu passado apagou, tudo perdoou pelo sangue. Foi pelo sangue de Jesus. Pelo sangue Você foi salvo pelo sangue de Jesus. Oh, Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. fui salvo pelo sangue. Eu fui salva pelo sangue do Curado Cordeiro pelo de sangue Deus. de Jesus. Curado os pecados do mundo. Eu fui curada. Pelo Eu sangue. fui liberta. Liberto pelo sangue. Você foi comprado pelo sangue. Fui comprado pelo sangue. O sangue de Jesus que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue por amor. Precioso. Precioso sangue de Jesus.
Paizinho querido, Paizinho amado, quem somos nós, Pai? Que amor é este, Pai? Este amor que se revela, que se revelou naquele dia quando perguntou: Adão, onde tu estás? Aqui é onde você está. Caio, aonde você está? Coloque seu nome nisso. Você foi atraído para Ele. Ele se revelou a você. Ele se importa. Ele tem cuidado de você. Tudo vem dele, volta para Ele na tua vida. Apesar de você. Aprove a Deus te escolher para ser sal e luz, para levar o nome dele, embaixadores do reino, aqueles que falam a palavra, que trazem libertação, que falam sobre esse único Deus Todo-Poderoso. A Ele a honra, glória, louvor, toda a majestade. Obrigada, Paizinho. Leva-nos para nossas casas, nossos lares, Senhor. Mas que jamais saia isso da nossa mente, do nosso coração. Abra os nossos ouvidos para estar sempre atentos a ouvir a Tua voz, Teu rumo, guiando cada decisão, cada passo. Gera em nosso coração desejo e fome mais de Ti, Pai. Assim como o Senhor cuida dos ribeiros de água e inclina para onde o Senhor quer. Está escrito na Tua palavra em Provérbios que o Senhor inclina o coração do rei para onde o Senhor quer. Inclina o meu coração, o coração de cada um que aqui está, o coração daqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, Pai. Mas, Senhor, é hoje, nova vida, novo mover, novo ministério, êxodo para cada um que o Senhor trouxe aqui, cada um que o Senhor fará ouvir. É isso que nós queremos, é isso que nós te pedimos, é isso que o nosso coração mais deseja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse amor que a gente não consegue entender, mas que a gente recebe. Oh Jesus, e para deixar o teu selo de que nós iríamos conseguir, o Senhor veio e habita em nós, através do teu Espírito. Que diremos, pois, à vista de todas estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vão na paz. E que Deus os abençoe. Aleluia. É para Ele, é para Ele, é para Ele.